antigamente nós não tínhamos checklist, não tinha um passo a passo. E depois do estudo, nós desenvolvemos um checklist próprio, desenvolvido para a OPRO da Santa Casa de Campo Grande, e hoje nós realizamos todos os passo a passo do protocolo, seguido por checklist. Um ponto importante também foi para a entrevista familiar, alguns aspectos que nós trocamos experiências com a equipe do Donors, onde nós podemos aprimorar as nossas entrevistas para a doação de órgãos, e um resultado geral disso tudo foi a importância que esse estudo foi para a Santa Casa, principalmente em relação ao checklist que nós desenvolvemos hoje. Ele norteou bastante a equipe de enfermagem, a equipe médica, nos critérios, né, que a gente segue lá do caderno para a otimização da doação de órgãos e do potencial doador. Foi uma atividade que eu assumi e não tinha tanto conhecimento e me ajudou bastante a entender esse processo de doação de órgãos e da manutenção do doador também. No início, tivemos várias dificuldades e o aparecimento dos bons resultados, nós conseguimos entender da importância, da magnitude que é esse projeto. A cada dia que se passava, os números da nossa instituição acabavam melhorando gradativamente. As equipes multidisciplinar acabavam entendendo e nós acabávamos colhendo esses resultados aí. A diminuição do tempo médio de permanência de outros pacientes com outras patologias, a abordagem familiar com as famílias dos potenciais doadores. Isso acabou refletindo gradativamente e significativamente para um bom resultado dentro da nossa instituição. Outra coisa importante foi que a gente conseguiu a vasopressina, que era um medicamento que não tinha no hospital, e através do estudo a gente solicitou e passou a utilizar e ajudou muito na estabilização hemodinâmica dos nossos pacientes. E a gente utiliza até hoje, né? Ficou uma coisa que virou um legado também do Donors, a questão da vasopressina. Depois que a gente se habituou, foi muito bacana, porque é um material muito rico, que auxilia bastante. A gente teve também o apoio de quem fazia parte da monitoria do nosso grupo. Então, para a gente foi uma experiência nova e muito legal, que contribuiu demais com o nosso trabalho. E desse material que o Donors nos proporcionou, a gente pôde tirar novos formulários, novas orientações, principalmente na parte de manutenção do potencial doador e também entrevista, né, com as famílias. Foi de extrema importância participar. Durante o tempo que eu estive à frente da coordenação da residência médica de terapia intensiva do Hospital Paulistano e à frente da pesquisa, nós trouxemos muitos estudos para a nossa unidade de terapia intensiva, estudos randomizados, pudemos incluir muitos pacientes. E o estudo Donors, ele foi um pouco diferente dos outros estudos que nós participamos, por se tratar de um estudo randomizado em cluster. De certa forma, estava acostumado a randomizar pacientes, a aplicar termo de consentimento, mas o modo como o estudo Donors foi realizado, a randomização dos centros em cluster, eu acho que trouxe uma novidade, e o envolvimento da equipe multidisciplinar, né? O treinamento em comunicação em situações críticas, a aplicação do checklist junto à equipe de enfermagem. Então envolveu a unidade de terapia intensiva como um todo, e eu acho que isso foi uma das grandes inovações trazidas pelo estudo Donors para nossa UTI.
Olá, muito boa tarde a todos. Em instantes daremos início à webconferência Donors. Lembrando que este é um evento fechado, por isso pedimos a todos que não compartilhem o seu link com outras pessoas. Caso alguma pessoa não convidada seja detectada entre os presentes na nossa transmissão, infelizmente, teremos de bloquear o acesso à webconferência. Este evento é transmitido em 2 links, de formatos diferentes, o formato aberto e na programação fechada. A programação aberta, esta sim está sendo compartilhada através do chat e poderá ser divulgado. Agora sim, bem-vindos à webconferência Donors. O projeto Donors, Estratégias para Otimizar a Assistência aos Potenciais Doadores, é uma parceria público-privada entre o Ministério da Saúde, representado pela Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, e o Hospital Moinhos de Vento, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, o PROAD-SUS. O projeto, que iniciou em setembro de 2016, visa contribuir para o aumento da doação de órgãos no país, através de estratégias voltadas para a qualificação dos profissionais da saúde e do manejo clínico do potencial doador em morte encefálica. Em nome do Hospital Moinhos de Vento, reforçamos as boas-vindas e agradecimento às instituições participantes do estudo Donors, Centrais Estaduais de Transplantes, Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes e as entidades parceiras e apoiadoras. BRICNET, AMIB, ABTO e Organização Nacional de Transplantes da Espanha. E para dar as boas-vindas e abrir a nossa webconferência, eu convido o senhor Luiz Eduardo Ramos Mariá, superintendente e responsável de responsabilidade social do Hospital Moinhos de Vento, para dar as boas-vindas a todos os participantes. Olá, pessoal. Muito boa tarde para todos. É uma satisfação a gente poder abrir esse evento. Eu queria, primeiramente, cumprimentar a doutora Daniela e, com a permissão dela aí, poder cumprimentar, estender esses cumprimentos a todos os demais participantes, componentes dessa abertura. Ao mesmo tempo, também, estender o cumprimento a todas as partes interessadas, que a gente assim chama, né, em nossos projetos, que estão totalmente envolvidas com o desenvolvimento do projeto. 63 hospitais, as unidades do Estado, são 19 estados, mais o Distrito Federal, e para nós é um motivo de muito orgulho poder desenvolver o projeto em parceria com o Ministério da Saúde, através do PROAD-SUS, que nesse ano, né, completou, né, 11 anos, e 11 anos de uma parceria público-privada na área da saúde, se eu não estou enganado, a doutora Daniela pode confirmar também, a maior parceria público-privada do setor de saúde no país, sem contar, né, essa relação dos hospitais filantrópicos com o Sistema Único de Saúde, que não só aporta recursos financeiros, né, mas aporta conhecimento, aporta a sua expertise, aporta o seu desejo de fazer melhor para a sociedade. E, para isso, essa relação com o Ministério da Saúde, com as áreas que estão vinculadas ao Ministério da Saúde, em especial a Central Nacional de Transplantes, que é uma grande parceira nossa, só pode render grandes frutos, né? E o que a gente sabe já, né, do projeto Donors, e que será motivo das discussões, né, das próximas horas, é que nós podemos fazer muito pela sociedade quando a gente trabalha em união e de forma colaborativa. E vejo que de um simples, que não é tão simples assim, checklist, os resultados são exponenciais, nem diria multiplicadores, mas exponenciais, e resultados que impactam de maneira decisiva
na vida das pessoas, na vida das famílias, até diria, né? Que tem uma vida salva, ou uma nova vida, se a gente pode dizer assim, né? Quando se encontra numa situação como essa, na situação de um transplante, e mais de uma, né? Na verdade, muitas vidas, né? Então, assim, coisas simples podem ser feitas e podem gerar resultados enormes para a nossa sociedade. E é com isso que a gente conta, com esta força dos hospitais e o desejo forte do Ministério da Saúde em ampliar, né, a base de conhecimento, em criar alternativas viáveis que possam agregar ao sistema valor e grande valor para a sociedade, é que a gente se engaja nesses projetos e cada vez mais... eu falo com um pouco de sentimento nisso tudo, um pouco de emoção, porque essa questão da vida, ela tem razão, a gente tem razão nisso, né? Coloca um pouco de razão para tomada de decisão, etc., né? Para a questão toda a técnica, né? Não só do projeto, mas da técnica de preservação da vida, mas também isso tudo está envolto de muita emoção. E é essa emoção também que move as pessoas, né? A trabalhar em projetos dessa natureza, em trabalhar nessa área e com isso poder estar assim, muito conectado com o que a gente faz dentro da nossa organização. A gente tem como missão, na Associação Hospitalar Moinhos de Vento, cuidar de vidas, né? E aqui nesse projeto a gente cuida de vidas e também salva vidas, né? Então, para nós é um motivo de muito orgulho poder participar desse breve momento aqui, mas participar, sim, com o nosso time, com a nossa equipe, com a força da nossa instituição, em conjunto com o Ministério da Saúde, para melhorar as condições de vida da nossa sociedade. Enfim, então eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, desejar a todos um evento de muito sucesso, êxito, que a gente consiga tornar o que aqui for discutido, né, em realidade, né? Porque não basta a gente fazer o projeto, a gente tem que transformar o que foi estudado, o que foi pesquisado, as informações que foram levantadas, as alternativas que foram criadas em realidade para a sociedade, tem que impactar positivamente nas pessoas. Que a gente consiga, sim, fazer isso, para que, ao final, ao cabo, a gente chegue exatamente onde a gente quer, né? Na saúde e nas melhores condições de vida das pessoas. Então, por tudo isso, muito obrigado. Sucesso a todos. Obrigado, doutora Daniela. Sucesso para nós aí. Um grande abraço para todos. Obrigada, senhor Luiz Eduardo Mariá. E dando continuidade às boas-vindas, convido a doutora Daniela Salomão, coordenadora da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, para dar as suas boas-vindas e a sua palavra neste momento. Obrigada. Boa tarde a todos. E eu gostaria de começar agradecendo a equipe do Moinhos por convidar a coordenação do Sistema Nacional de Transplante para participar ativamente desse momento. Eu acho que é um prazer para todos nós, né, tornar visível o resultado de um projeto construído em parceria, né, a parceria com a coordenação, o Ministério da Saúde, Moinhos e toda a equipe envolvida, os hospitais, as regiões do país. Quer dizer, foi um projeto com muita capilaridade, né, no país. Então, tornar os resultados visíveis para todo mundo de uma forma ampla, como um evento desse, é muito importante para a gente. Eu acho que é muito importante para todo mundo, mesmo quem não participou do projeto. Agradecer a equipe do Moinhos, né, diretamente envolvida no projeto, Donors, e a equipe aqui da coordenação, que se dedicou bastante, né, para fazer com que esse projeto fosse concluído da melhor forma possível, otimizando o uso do recurso público para que a gente associasse, né, conhecimento, efetividade, mostrando que o recurso público pode, sim, ser usado de forma adequada,
com capilaridade para todo mundo poder participar de um momento importante de aprendizado, né? De troca de experiência. Agradecer os 63 hospitais que participaram desse projeto, que cumpriram com os requisitos que foram solicitados, né? Eu acho que eles foram fundamentais para a realização de tudo isso que a gente se propôs. Eu considero, gente, o projeto Donors um dos projetos mais interessantes que a gente teve aqui na coordenação nesse triênio. É um projeto que realmente alcançou todas as regiões do país, proporcionou não só a capacitação profissional, né, do profissional da saúde, mas outra coisa muito interessante é a oportunidade de participação em projeto de pesquisa clínica, que muitos não tinham experiência e que o Moinhos foi muito correto, foi muito perspicaz e acompanhou minuciosamente o trabalho de todo mundo, proporcionando a essas pessoas uma vivência que a maioria não tinha tido a oportunidade. Então, foi um projeto de capacitação, mas um projeto também de inclusão em área de pesquisa muito interessante para muita gente. E o desdobramento disso, né? Várias publicações, participações em eventos científicos, a divulgação de dados brasileiros, né? A gente tem pouca publicação nessas áreas, então acho que para o Sistema Nacional de Transplante isso também é muito importante, a gente dar visibilidade ao nosso país, o que nós somos capazes de fazer. A área de transplante no nosso país, gente, nós somos o segundo país do mundo que mais faz transplante. Nós fazemos isso com qualidade. E a gente precisa mostrar ao mundo o que nós fazemos. Então, projetos como esse, de análise do que nós fazemos e publicação de resultados, são extremamente importantes para nós. No mais, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, que se sintam muito bem acolhidos e que tenham um excelente momento de aprendizado e troca de experiências. Obrigada. Obrigada, doutora Daniela. Essa é a Web Conferência Donors. E para dar continuidade ao nosso evento, convido o doutor Glauco Westphal, médico intensivista e consultor técnico do projeto Donors, para dar a sua palavra e o seu parecer. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a essa webconferência do Estudo Donors. Eu gostaria de iniciar dizendo que participar desse projeto ao longo desses últimos anos vem sendo uma experiência absolutamente extraordinária. E surpreendente. Nós nos surpreendemos com a abrangência e com a importância que esse projeto alcançou ao longo desse tempo. Nem nos nossos maiores devaneios era possível nós imaginarmos tamanha abrangência e tamanha importância desse projeto. É de fato muito gratificante olharmos para trás e observarmos e contabilizarmos todas as realizações, tanto do ponto de vista de capacitação de profissionais de saúde, quanto do ponto de vista do estudo Donors em si, que foi um projeto absolutamente gigante. E nós estamos muito felizes com a oportunidade de poder, nesse momento, compartilhar com todos vocês aquilo que foi desenvolvido em parceria entre todos nós ao longo desse período. Na tarde de hoje e na tarde do dia de amanhã, nós trataremos ou conversaremos sobre algumas dessas realizações, o que inclui, como prometido e tão esperado, uma visão preliminar dos resultados do estudo Donors. Acho que é importante dizer que uma realização como essa não é uma realização
individual, não é uma realização de uma pequena equipe. Um projeto como esse só consegue ser viabilizado e alcançado a partir da participação coordenada de um número muito grande de pessoas. E realmente nós estamos falando aqui de centenas de profissionais de saúde espalhados por todo o Brasil, 21 estados brasileiros, nas 5 regiões do nosso país estiveram envolvidos neste projeto. Além disso, a gente também precisa contabilizar os quase 4.000 profissionais de saúde que foram capacitados em comunicação em situações críticas por meio das iniciativas desse projeto. E por isso tudo, gente, aqui, em nome do Comitê Científico do Estudo Donors, eu tenho muito a agradecer a muitos. Senhor Mariá, a iniciar pelo Hospital Moinhos de Vento, que acolheu esse projeto de uma forma fantástica, tendo o cuidado de colocá-lo sob o cuidado de uma equipe formidável, de uma equipe altamente profissional, altamente qualificada, uma equipe respeitosa e uma equipe amiga. Doutora Daniela, nosso total agradecimento ao Sistema Nacional de Transplantes e à sua equipe pelo apoio incondicional, pela parceria incrível que pôde se estabelecer entre a equipe do Hospital Moinhos de Vento e da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes. Não é comum que nos dias de hoje se tenha tamanha cooperação e tamanha harmonia na realização de um projeto como esse. Nosso muito obrigado. É preciso lembrar do papel fundamental dos coordenadores estaduais de transplantes de todo o país, que não economizaram esforços em nos auxiliar a capitanear os hospitais ou colocar os hospitais, os 63 hospitais que atuaram nesse grande projeto, a cooperar com o estudo. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira e a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, muito obrigado pelo apoio e pela chancela desde o momento inicial. Um agradecimento muito especial à Organização Nacional de Transplantes da Espanha, pela chancela, não só pela chancela, mas pela atuação que a ONT tem tido no sentido de promover as medidas de incremento das atuações da doação e transplante de órgãos na América Latina. Agradecemos pela cooperação direta da ONT também, no que diz respeito à capacitação dos nossos profissionais de saúde brasileiros, que foram centenas deles também capacitados diretamente a partir desse apoio do ANT, além do apoio tido na realização do estudo preambular, que acabou resultando na proposição do projeto Donors. A USC Transplantes e a sua equipe, companheiros de toda hora, que nos ajudaram e nos auxiliaram de forma fundamental no incremento de iniciativas, especialmente de capacitação. Aos grandes amigos da BRICNET, pelo constante estímulo e pela ajuda incondicional desse grupo de amigos fantásticos. E um agradecimento muito, muito especial a cada um dos investigadores do Estudo Donors, de cada um dos 63 hospitais que participaram, não só dos investigadores, mas também das suas equipes, ou das equipes lideradas por eles. Graças ao trabalho vultuoso e hercúleo que vocês exerceram lá na ponta, foi possível que nós
concluíssemos esse projeto e concluíssemos o estudo Donors, que hoje já pode ser reconhecido como o maior estudo realizado em potenciais doadores de órgãos no mundo. Enfim, finalizando, eu gostaria de desejar a todos vocês, ou a todos nós, um excelente evento e que tenhamos ótimas oportunidades de interação e trocas de ideias. Muitíssimo obrigado. Nesses 4 anos, o projeto Donors, muitas coisas aconteceram. Foram inúmeras visitas aos hospitais participantes, levando o protocolo do estudo para mais de 600 profissionais envolvidos no estudo. Temos certeza de que a semente Donors foi plantada com muita dedicação e respeito. Entendemos que por trás de cada participante incluído no estudo existe a história de famílias que choravam a morte do seu ente querido e assim escrevemos a história do Donors no Brasil. E para relembrarmos um pouco essa trajetória, vamos assistir a um vídeo que mostra a retrospectiva Donors.
Quero pedir para abrir aqui o nosso... cortar aqui para a nossa câmera para mostrar a nossa plateia, que está aqui nesse telão. Mas tem muita gente... Oi, gente, me deem um oi aqui, me deem um abaninho. Tem muita gente que está com a câmera desligada. Liguem a câmera, vão aparecer aqui no nosso evento. Lembra... Ó, já tem gente entrando, ó, viu? Só pedir o pessoal se empolga. Isso aí, vão abrir a câmera. Vamos ficar aqui conectados na webconferência do Projeto Donors e o nosso chat estará disponível para perguntas e interações durante toda a programação. Tá certo? As perguntas serão enviadas aos respectivos moderadores e direcionadas aos membros das mesas de discussões. Ah, agora tá enchendo, tem mais gente aí, ó. Ah, tô gostando de ver. O pessoal tá conectado, engajado aqui na web conferência do Projeto Donors. E agora, para palestrar sobre o Projeto Donors, eu convido Caroline Cabral Robinson, pesquisadora do Projeto Donors. Então, para que vocês mostrem, né, se mostrem aqui, vocês apareceram ali na nossa retrospectiva, e o Donors, ele tem essa imensidão. Tá? Eu estava com o meu microfone desligado, então eu fiz um agradecimento ao nosso superintendente, Maria, a coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, a doutora Daniela Salomão, as palavras que me emocionaram bastante hoje. Hoje é um momento muito, muito especial. Em setembro de 2016, né, um setembro verde, que é o mês, né, onde existe, né, colocado para se trabalhar com doação e transplante de órgãos. Neste setembro de 2016, nós iniciamos, né, tivemos a possibilidade de iniciar o Projeto Donors. Né? E o Projeto Donors, ele trabalha dentro, né, ele teve a sua possibilidade de realização através da parceria público-privada do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, né, o PROAD-SUS. Neste programa, nós possibilita, né, que 5 hospitais de excelência, dentre eles o Hospital Moinhos de Vento, realize projetos de pesquisa em saúde, de avaliação de tecnologias em saúde, gestão, capacitação de recursos humanos em saúde e de assistência. Então, dentro, né, desta questão, nós propomos o Donors como um projeto que tem como propósito contribuir de forma sinérgica às ações do Sistema Nacional de Transplantes, auxiliar o Sistema Nacional de Transplantes para o aumento da doação de órgãos no Brasil. Esse é o propósito do Donors. Pensando, né, em questões relacionadas o manejo do potencial doador e perdas, né, de potenciais doadores durante esse manejo, o Projeto Donors, uma das suas estratégias foi a realização do Estudo Donors. Tá? E, complementando essa questão, no âmbito da doação, a qualificação das equipes de saúde para a comunicação com a família do potencial doador e para o momento da entrevista para doação de órgãos, essa abordagem também foi uma estratégia do projeto. Então, hoje e amanhã, nós apresentaremos, né, os resultados, o que foi realizado. Amanhã nós estaremos focando mais nas questões do Estudo Donors, né, e apenas validando, né, e trazendo alguns números que já foram colocados aqui, mas são as 63 instituições que vocês viram na retrospectiva, que participaram desse projeto, abrangendo as 5 regiões e 19 estados, e com mais de 600 profissionais da saúde envolvidos ativamente na realização deste estudo, que teve como
principal objetivo avaliar o checklist de metas para manejo do potencial doador e a possibilidade desse checklist reduzir perdas de potenciais doadores por parada cardíaca. Na condução deste estudo, nós desenvolvemos uma diretriz para manejo clínico do potencial doador, que embasou o checklist. Nós estamos deixando, então, agora, na conclusão do projeto, um checklist que foi estudado, né, dentro de uma metodologia bastante robusta e que amanhã vocês saberão sobre os resultados da utilização dessa ferramenta. E ainda hoje nós teremos ainda mais uma ação do Projeto Donors, voltada à capacitação, que é um lançamento de um material para que, quando o projeto finalize, vocês possam dar, né, em todo o Brasil, a continuidade deste projeto, os próximos passos nas suas instituições. Em relação à estratégia de qualificação das equipes de saúde no contato com a família do potencial doador, no acolhimento dessa família, esclarecimento da família, nós temos ainda, né, a realização, ou ainda disponível, o curso online de entrevista familiar para doação de órgãos. Tivemos a oportunidade, né, junto com a ANT da Espanha, de realizar a tradução do material em manual de comunicação em situações críticas e disponibilizamos para as equipes um roteiro para comunicação com a família do potencial doador. O impacto disso vai ser apresentado hoje, né, o alcance dessas ações, e não vou me estender muito aqui, que vocês verão hoje com maior detalhamento, e hoje é o dia, então, de falarmos sobre acolhimento da família do potencial doador e as estratégias de comunicação. Por fim, eu reforço, o projeto Donor só foi possível porque existem milhares de pessoas envolvidas, um apoio muito forte da Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes, das Centrais Estaduais de Transplantes e das OPUS, das 63 instituições que participaram do estudo e das instituições, né, já citadas aqui, a BTO, a MIB, a BRICNET, a ONT da Espanha, e nós temos um parceiro também, que é o projeto Canadá Donate, né, do Canadá, que também compartilha experiências de manejo do potencial doador e nos possibilita esse compartilhamento com o Brasil. Agradeço, então, a todos e tenham todos um bom evento. E agora eu convido Bruna Jimenez, pesquisadora do Projeto Donors, para a palestra Capacitação de Profissionais da Saúde, Comunicação com a Família. Ele começou a passar. Boa tarde. Então, nós acreditamos que o treinamento dos profissionais da saúde, ele é fundamental para otimizar a doação. E, por isso, uma das estratégias do Projeto Donors foi qualificar as equipes de saúde envolvidas na doação, para auxiliar a aumentar as doações, além de capacitar os profissionais no acolhimento e esclarecimento de dúvidas, né, dos familiares, dos potenciais doadores, já que é através da orientação apropriada aos familiares que nós podemos desfazer, né, alguns mitos relacionados à doação. Apesar dessas capacitações elas estarem diretamente relacionadas ao protocolo do estudo, elas foram amplamente, né, divulgadas para além das 63 instituições participantes do estudo. De que forma? Na modalidade presencial, com o curso de comunicação em situações críticas, e da forma online,
com o curso de entrevista familiar para doação de órgãos. Nós conduzimos, então, como co-intervenção do estudo, capacitações presenciais baseadas no modelo espanhol de comunicação em situações críticas, dentro do contexto de doação de órgãos. Nós optamos, então, por adotar esse modelo de comunicação, por ele ser baseado na relação de acolhimento da família doadora. E assim nós trouxemos a capacitação através da parceria, né, com a Organização Nacional de Transplantes, por meio da enfermeira Carmen Segovia, que vai estar aqui participando da nossa programação. Então, em função dessa co-intervenção do estudo, nós tivemos a oportunidade de ofertar o curso a 2 profissionais envolvidos com a doação de órgãos, que eram participantes, né, do estudo. Em uma outra oportunidade, nós tivemos mais 2 momentos, a oportunidade, né, de capacitar profissionais envolvidos com a doação de órgãos, mas que não faziam parte, então, da equipe do estudo. Eles foram indicados pela Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, em parceria com as centrais de transplantes. Esses são registros, então, de um dos cursos presenciais de capacitação dos profissionais em comunicação em situações críticas. O curso ele é composto, né, por um momento de sensibilização dos profissionais, através de uma situação que busca transmitir para o profissional o entendimento de o que o familiar do potencial doador está sentindo naquele momento, né? E ele também busca enaltecer algumas técnicas de comunicação dentro do contexto de morte encefálica e da entrevista para doação de órgãos. Contando, então, os hospitais participantes e não participantes do projeto, foi possível capacitar 428 profissionais provenientes de 142 hospitais. O maior percentual, então, a gente consegue visualizar que ele está na região Sudeste e Sul, pois existe uma maior concentração de hospitais do projeto nessas 2 regiões. Agora a gente vai compartilhar com vocês, então, um depoimento de alguns profissionais que são representantes, né, de instituições que participaram do estudo. Eles vão falar sobre o curso presencial de comunicação em situações críticas. A importância de ter participado do curso presencial de comunicação em situações críticas para a nossa instituição foi uma experiência transformadora, pois depois deste curso podemos fazer essa capacitação localmente em vários cenários simulados com nossas equipes, além de estimulá-los a fazer o curso online. E já é perceptível a mudança de postura em relação à comunicação em situações críticas, não só na questão de doação de órgãos, mas em qualquer abordagem dos familiares. Sobre o curso presencial de comunicação em situações críticas, o que eu mais percebi que nos agregou foi realmente olhar para a nossa UTI e perceber o quão podíamos melhorar em relação, inicialmente, né, ao ambiente de comunicação com a família. Então, a gente percebe que, por a gente atuar, né, no limiar de vida, focarmos muito no aspecto de atendimento, né, ao paciente, nessa busca nossa, né, incessante por salvar vidas, mas esse olhar atencioso, humano, que o curso despertou em nós, fez com que mudássemos os ambientes em nossa UTI. Hoje temos um olhar diferente e isso já foi disseminado para toda a equipe. Nossos psicólogos, né, eles atuam ativamente nessa sensibilização e já observamos que faz parte da nossa rotina.
esse cuidado ainda maior com os familiares nesse momento aí tão difícil. Um dos nossos maiores ganhos com a participação do estudo foi a realização, do treinamento de comunicação de más notícias, onde a gente pôde se fortificar enquanto informação, enquanto técnica, tivemos várias atribuições de ensinamentos, e interessante que a gente fez em loco, foi até o hospital e foi treinado. Porém, toda a equipe daqui do hospital também teve a disponibilidade de fazer online, o que também deixa os nossos colegas e colaboradores cada vez mais seguros dentro do processo de comunicação de más notícias, conhecendo as técnicas e não só fazendo por fazer. O projeto Donors nos proporcionou uma oportunidade única de aprimorarmos a difícil técnica de comunicação em situações críticas. Vários profissionais tiveram acesso ao curso, otimizando o acolhimento familiar e, consequentemente, a doação de órgãos. A capacitação em comunicação de más notícias e na entrevista familiar foi fundamental, pois, além de proporcionar melhores taxas de doações de órgãos, trouxe também mais conforto, paz e segurança a todo o processo que envolve desde a suspeita do paciente em morte encefálica até o processo decisório de autorização de doação de órgãos. O outro ganho foi o curso de comunicação de má notícia, que foi contemplado não só a nossa equipe, mas a equipe da UTI e outros profissionais do hospital, em um momento que é tão importante que é a comunicação de má notícia aos familiares. A comunicação em situações críticas, apesar de ser uma constante no trabalho dos profissionais da saúde, é considerada por eles uma das tarefas mais difíceis no dia a dia. E por ser um assunto pouco explorado nos currículos dos cursos de medicina e de enfermagem, deixa muito a desejar uma formação e um treinamento suficiente para que esses profissionais possam desenvolver tal habilidade. Olha, uma abordagem inadequada, ela pode causar no profissional um estresse e um sofrimento, e também na família, que às vezes não tem como voltar atrás. Daí a importância de uma capacitação presencial dada por uma equipe especializada para amenizar esse sofrimento, trazer mais segurança para o profissional no momento de dar a má notícia, uma vez que, junto com o conhecimento científico, evoluem fatores de ordem emocional, ética e legal diferentes e inusitados em cada situação. Um profissional que é capacitado para ter essa comunicação, ele vai conversar com a família com maior segurança, e a probabilidade de uma compreensão, de um entendimento, de talvez uma aceitação pela má notícia, trazer para nós também o consentimento à doação de órgãos. Tá aí a importância dessa capacitação presencial. Sem dúvida nenhuma, dentre o tanto que o Donors ensina assim pra gente, o curso de comunicação em situações críticas talvez tenha sido o maior legado, de tudo isso. A gente sabe que se comunicar dentro de uma situação tão difícil quanto é a morte encefálica, ser efetivo e ao mesmo tempo conseguir preservar as características de cada um, a autenticidade de cada um, conseguir se fazer entender, conseguir ser respeitado e respeitar a situação do outro, Então, esse tipo de curso, ele nos dá ferramentas para que a gente aprimore, Uma coisa que pra gente às vezes é um momento difícil, um momento doloroso, mas que sem dúvida nenhuma, quanto mais preparados a gente tiver, menos pesado isso fica, Então, o curso, sem dúvida nenhuma, foi uma oportunidade ímpar, assim, da gente conseguir treinar, de a gente conseguir estudar um pouco sobre isso. Minha participação na capacitação presencial sobre comunicação de más notícias foi essencial para a minha vida profissional, porque nós já tínhamos visto umas aulas, mas não daquela forma realística, Situações reais
que acontecem no dia a dia de um grande hospital ou de qualquer situação. Então, para mim, como enfermeira, foi essencial participar desse curso, porque além de aprender a lidar com situações nesse momento, são situações que a gente vai lidar a vida toda, uma comunicação de uma notícia ruim para uma família. Para mim, como enfermeiro, foi muito importante, porque a gente está na linha de frente, nós que trabalhamos diretamente com a família, né? A gente poder ter participado deste curso proporcionou conhecimento, experiência, troca de ideias, né? Porque quando a gente vai falar com a família, quando a gente vai dar comunicação de más notícias, quando nós vamos solicitar uma doação para a família, né, de órgãos, isso faz toda a diferença, porque a gente aprende no curso a como se comportar, a como falar, tom de voz, né, para que a gente tenha mais destreza, né, na hora de comunicar essa má notícia à família, né? E nós sabemos assim que o quanto é importante essa questão do acolhimento familiar, né? Isso faz toda a diferença no final do processo. Então, além da capacitação presencial, para potencializar a disseminação desse modelo, né, de comunicação com a família, nós elaboramos um curso online e gratuito de entrevista familiar para doação de órgãos, que inicialmente ele se aplicava somente aos profissionais, né, que eram participantes do projeto, para treinar as equipes, mas posteriormente ele foi amplamente divulgado para que qualquer profissional que tivesse interesse na temática, né, pudesse estar realizando o curso. O curso ele vai estar disponível na plataforma do Moinhos até o dia 31 de dezembro deste ano. E quem ainda não realizou o curso, né, pode acessar ele apontando a câmera do celular para esse QR Code que está na tela. O curso ele utiliza a metodologia de aprendizado baseado em problema, onde é apresentada uma situação e, posteriormente, feita uma reflexão, né, sobre o que aconteceu. Ele é totalmente autoinstrutivo, tem uma duração total de 2 horas, disponibiliza alguns materiais complementares, como o manual de comunicação em situações críticas, legislações e um roteiro para entrevista familiar. O aluno que estiver fazendo o curso, ele vai obter o certificado se ele completar, né, 70% de acertos na avaliação final do curso. Desde a primeira edição do curso, que foi em julho de 2017, até o dia de hoje, nós tivemos edições. No total, né, dessas edições, nós tivemos mais de 7.900 pessoas inscritas e mais de 3.700 profissionais concluintes, sendo uma taxa de conversão global de 47%. Uma taxa bem boa, né, para um curso que é na modalidade EAD. Nós tivemos, então, participantes de 824 cidades, de todos os estados e regiões do país. Olhando para o total de inscritos e concluintes, né, nós podemos observar que a média ela se mantém homogênea em todos os estados, em todas as regiões, desculpa. Olhando para o total de concluintes, então 81% desses profissionais, eles eram profissionais da área da saúde, sendo que 54% tinham uma atuação direta, né, na doação de órgãos. Em relação à pesquisa de satisfação, então, mais de 90%, né, em torno de 90% dos alunos que responderam a pesquisa de satisfação deram uma nota de bom, muito bom ou excelente para o curso.
E para compor a nota anterior, nós avaliamos 3 itens, né, de estrutura, conteúdo e apresentação, onde, na sua maioria, todos foram classificados como bom, muito bom ou excelente. Na modalidade de treinamento presencial e online, os profissionais eles tinham acesso a materiais complementares, como o roteiro de apoio à entrevista familiar, ou tinham como aprofundar o conteúdo do Manual de Comunicação em Situações Críticas, que ele está disponível também na plataforma Virtual em Saúde, ou apontando para esse QR Code que está na tela. Nós vamos apresentar agora mais um vídeo, né, com os profissionais dando seu depoimento sobre o curso presencial. O curso EAD, Entrevista Familiar para a Doação de Órgãos, trouxe um conteúdo fundamental para os profissionais de saúde relacionados a acolhimento familiar, comunicação em situações críticas e etapas do processo de doação, utilizando recursos audiovisuais atrativos e dinâmicos. Aqui no Distrito Federal, houve uma avaliação muito positiva por todos os participantes desse curso. Além disso, com certeza, houve uma contribuição importante na formação desses profissionais. Então, é uma avaliação muito positiva do curso EAD de Entrevista Familiar. A oferta do curso online fez toda a diferença, pois foi possível abranger e sensibilizar um maior número de profissionais. O curso de capacitação para entrevista familiar e doação de órgãos foi fundamental na nossa instituição. Aqui na Santa Casa, aproximadamente 140 colaboradores, entre médicos, enfermeiros e psicólogos, foram capacitados através da ferramenta EAD. E nós temos percebido, na nossa prática clínica, o quanto essa capacitação impactou de forma positiva, principalmente para esses profissionais que atuam diretamente no manejo e na condução dos pacientes em morte encefálica. Hoje, nossos profissionais, eles entendem a importância das etapas e dos processos de diagnóstico de morte encefálica. Nós temos percebido que esses profissionais, eles fortaleceram o vínculo da CIDOT, o que faz com que a nossa equipe trabalhe diretamente com esses profissionais de forma muito mais coesa e muito mais eficaz. E nós temos percebido também que todos esses profissionais, eles entendem a importância do manejo e da comunicação com a família desse paciente em morte encefálica, o que tem contribuído para melhores desfechos e melhores acompanhamentos na nossa instituição. Toda a equipe daqui do hospital também teve a disponibilidade de fazer online, né? O que também deixa os nossos colegas e colaboradores cada vez mais seguros dentro do processo de comunicação de más notícias, né? Conhecendo as técnicas e não só fazendo por fazer. Da forma EAD, tivemos uma porcentagem de aderência de 99% da nossa equipe. Isso é muito gratificante, pois a equipe hoje tem um olhar diferente. Ao todos, entre médicos e enfermeiros, foram 200 profissionais da nossa instituição. E nada melhor do que eles para significar o EAD das más notícias. O projeto Donors, ele acrescentou muito na minha vida profissional. Através do curso EAD de Má Notícias, aprendi a utilizar os recursos disponíveis da comunicação e melhorar o meu processo de entrevista familiar. O que eu tenho para falar em relação ao curso de Más Notícias do Donors é que me auxiliou muito a desenvolver a minha escutativa, né? E isso foi muito bom no processo de comunicação, né? Tanto durante os protocolos, as entrevistas, como de uma maneira geral, né? Com a equipe multidisciplinar. Então, o curso acrescentou muito na minha vida profissional e me auxiliou muito na minha comunicação interpessoal de uma maneira geral. E a respeito da importância do curso EAD de Comunicação de Má Notícia, esse curso nos trouxe conhecimento técnico e estratégias de comunicação que nos auxiliaram na condução da má notícia. Um curso que veio a ampliar os nossos conhecimentos, que veio a trazer muitas questões, pontos positivos,
nessas abordagens a essas famílias num momento tão difícil, tão triste. Esse curso, ele foi um curso de fácil divulgação aqui em Rondônia, de fácil acesso, que permitiu que nós conseguíssemos alcançar muitos profissionais, não só aqueles que estavam envolvidos diretamente no processo da OAB ou de CIDOT. E isso nós observamos uma melhora significativa dos processos de acolhimento e humanização dentro das instituições hospitalares, né? E graças a esse curso nós conseguimos ter uma melhora muito boa aqui em Rondônia. A nossa recusa ela chegou a nível de 15%, a taxa de recusa familiar. Ter realizado a capacitação do curso de entrevista familiar para doação de órgãos trouxe uma base na organização de todo o processo aqui na instituição. Com isso, foi possível uma melhor condução nas conversas com as famílias, né? Porque o curso ele explica as diferentes etapas de como você conversar com a família e traz de uma forma que faça que aconteça de uma forma respeitosa, ética e educativa, porque você envolve o familiar no processo, explica como funciona o diagnóstico de morte encefálica, aproxima a equipe assistencial da família, o que caracteriza também uma confiança naqueles profissionais na condução do processo de morte encefálica e facilita a conversa para a doação de órgãos. Com a realização do curso, houve um melhor entendimento e respeito à particularidade ao tempo de cada família para realizar a entrevista e doação de órgãos, fazendo com que toda essa condução não perca o caráter de humanização que faz parte do processo, mas que também todos os profissionais envolvidos saibam respeitar e acolher essa família, que é um momento tão difícil e tão complicado ao receber esse diagnóstico. Esta é a Web Conferência Projeto Donors. Gente, eu tenho um recado aqui da Caroline Cabral Robinson, que é a pesquisadora do Projeto Donors. Ela estava, de fato, emocionada aqui na abertura do evento e pediu para eu dar um recado para vocês, que durante toda a nossa programação, vocês vão ver depoimentos de entidades parceiras do Projeto Donors, tá certo? E agora eu convido a Natália Giordani, estatística do Projeto Donors, para a palestra Resultados do Donors, Consentimento Familiar. Boa tarde a todos. A gente vai apresentar agora, então, alguns resultados relacionados ao consentimento familiar, considerando os dados coletados durante o período do estudo Donors. Uma das ações do Donors estava relacionada à qualificação dos profissionais, dada a importância do papel do profissional da saúde em todas as etapas de comunicação. Espera-se que os médicos estejam mais envolvidos com a comunicação do diagnóstico de morte encefálica com o diagnóstico de morte encefálica e com a comunicação da morte. E que os profissionais da CIDOT ou OPO estejam mais envolvidos durante a entrevista familiar. E, de fato, foi isso que nós verificamos no estudo. Quando a gente avalia esses mesmos resultados, olhando as regiões do nosso país, esse mesmo cenário ele se confirma. Os profissionais, então os médicos, estão mais envolvidos com a comunicação da morte, do diagnóstico de morte encefálica, da morte, e os profissionais da CIDOT na etapa de entrevista familiar. Aqui a gente destaca um ponto, que embora os profissionais da CIDOT ou OPO estejam mais envolvidos com a entrevista familiar, eles não estão 100%, não são eles que executam 100% dessas entrevistas. Por isso a gente destaca a importância da qualificação de toda a equipe para essas situações. Quanto à comunicação com a família e os resultados da entrevista familiar para doação de órgãos, nós avaliamos dados de pacientes que tiveram a entrevista familiar realizada, lembrando que os motivos para a recusa familiar foram reportados pelo próprio entrevistador. A taxa de recusa familiar do nosso estudo foi de 37,8%, e dentre os principais motivos de recusa, a gente tem o desejo em vida de não ser doador,
o desejo do corpo intacto, o tempo prolongado para liberar o corpo. Dentre os outros motivos, a gente tem situações relacionadas a todas as etapas de comunicação com a família e a crenças religiosas. Quando a gente olha esses dados por região, a gente verifica que os estados Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul têm como principal motivo o desejo em vida de não ser doador, sendo diferente apenas o Nordeste, onde o motivo mais frequente é o desejo do corpo intacto. Avaliando os fatores associados à recusa familiar, considerando características tanto do paciente quanto da entrevista familiar, a gente observou que a lesão encefálica não traumática, o tempo entre o primeiro exame clínico e a decisão da família e a entrevista ser realizada em um espaço comum ou beira-leito são fatores de risco para a recusa familiar. A gente também sabe que nem toda o consentimento para a doação ele é revertido para a doação, para uma doação efetiva. Dentre os principais motivos para isso estão a recusa da equipe transplantadora, a contraindicação identificada durante a cirurgia da captação, incompatibilidade de receptor e contraindicação por más condições clínicas. Pensando em otimizar o processo de doação, é importante olhar para esses motivos de não retirada, mesmo após o consentimento familiar, no intuito de identificar fatores que possam ser modificáveis. Ainda em relação ao processo de manutenção do potencial doador, é interessante olhar para os fatores, para o tempo de captação, uma vez que também nessa etapa o checklist ele tem um papel importante na prevenção para a parada cardíaca. Uma análise dos potenciais doadores que tiveram consentimento familiar e que iniciaram a cirurgia para a captação aponta que o tempo até a captação ele é menor em hospitais com serviço de transplante. Serviço de transplante, além disso, há diferenças regionais no tempo para captação entre as diferentes regiões, sendo que as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste têm um tempo para captação maior. Também é importante destacar que as regiões Norte e Centro-Oeste, elas têm uma quantidade de potenciais doadores menor. Conforme a gente viu antes, então, quanto maior o tempo para a conclusão do diagnóstico, maior os riscos para os desfechos como a parada cardíaca e a recusa familiar. Com os dados disponíveis no estudo, a gente pôde avaliar alguns intervalos de tempo do processo de captação. Nós avaliamos o tempo entre o primeiro e o segundo exame clínico, primeiro exame clínico e exame complementar, e primeiro exame clínico e conclusão do diagnóstico de morte encefálica. Globalmente, o intervalo de tempo, então, mediano observado entre o primeiro e o segundo exame clínico foi de 9 horas, entre o primeiro exame clínico e o exame complementar de 10,5 horas, e primeiro exame clínico e conclusão do diagnóstico de morte encefálica foi de 12,7 horas. Durante o estudo DONORS, a gente teve a alteração da resolução para determinação de morte encefálica, o que reduziu o intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo exame clínico de 6 para 1 hora. E a gente pôde, então, ao longo da condução do estudo, verificar qual foi o impacto da alteração da resolução para o tempo global de conclusão do diagnóstico de morte encefálica. Quando a gente avalia aqueles 3 intervalos de tempo entre as diferentes regiões, a gente verifica que eles são razoavelmente semelhantes uns aos outros. E quando a gente compara esses intervalos em relação às resoluções, a gente observa que, apesar da redução significativa no intervalo entre o primeiro e o segundo exame clínico, e o primeiro exame clínico e o exame complementar, a gente não teve uma mudança significativa no tempo para a conclusão do diagnóstico. A partir disso, a gente pode dizer que, apesar dessa alteração ter ocorrido ao longo do estudo, isso não trouxe um impacto no tempo em que o potencial doador está em risco para a ocorrência do nosso desfecho primário, a parada cardíaca.
Outro ponto de curiosidade aqui dessa análise foi tentar identificar alguns fatores que estivessem associados ao tempo de conclusão do diagnóstico de morte encefálica. Como resultado, a gente não encontrou nenhuma característica institucional ou do cuidado do paciente que possam explicar, do ponto de vista estatístico, o que impacta no maior tempo para a conclusão do diagnóstico de morte encefálica. Esses foram, então, alguns dos nossos resultados para consentimento familiar. Agora a gente convida todos a assistir um vídeo gravado pelos nossos centros participantes sobre o legado do estudo Donors nos seus hospitais. E além disso, caso surja alguma dúvida em relação à nossa apresentação, alguma dúvida ou alguma curiosidade, vocês podem enviar as perguntas pelo chat que a gente volta a debater no espaço de discussão que a gente vai ter ao final do dia. Nós tivemos o prazer e a honra de ser uma das sedes de participação do projeto Donors. Isso teve um grande legado porque entendemos que passou a ter uma uniformidade de condutas, uma uniformidade de protocolo no cuidado do manejo do potencial doador. A experiência no estudo foi muito gratificante. Ficamos felizes em poder aproveitar as formas com os que os checklists foram apresentados, o que facilitou muito a nossa aplicação disso na prática médica, né? Com isso, a equipe conseguiu trabalhar de forma mais alinhada e os pacientes foram os principais beneficiados. No sentido que conseguimos manter um potencial doador por muito mais tempo da nossa média anterior ao trabalho. O projeto Donors teve um efeito bastante positivo nos nossos desfechos, através da padronização das rotinas e dos cuidados. Eu acho que o nosso principal efeito foi de treinamento, né? Através da padronização desses cuidados, a gente conseguiu trazer a equipe mais para junto da assistência e orientar melhor os profissionais. Infelizmente, a doação de órgãos e a manutenção do potencial doador são temas muito pouco abordados nas universidades da área da saúde. Então, são pessoas que saem muito cruas. Então, o projeto foi fundamental para unificar esses cuidados, para treinar a equipe e conseguir prestar uma melhor assistência para esse paciente grave que precisa de todo um cuidado direcionado. Um dos maiores legados que o Donors deixou para a gente foi a qualidade efetiva da manutenção de alguns pacientes, né? O compromisso de ter cada passo realmente realizado, né? Eu também percebi o quanto a equipe se mostrou companheira. Algo muito importante também aconteceu. Alguns integrantes da equipe que não se achavam importantes dentro do processo acabaram, né, abraçando o processo como um todo, facilitando muito o que estava sendo feito, conduzindo da melhor maneira todos os protocolos, inclusive os inviáveis para doação, até porque eu acredito que seja o respeito que a gente tem com o diagnóstico daquele paciente e com a família dele também. E desde o início da implantação desse checklist, o que a gente tem notado é uma melhora da manutenção e uma redução da parada cardíaca dos pacientes. A gente também conseguiu colocar esse checklist para as UTIs e a gente verificou que os médicos intensivistas eles já iniciam a manutenção bem mais precoce, né? Mesmo antes até da realização do primeiro exame clínico, quando a gente já tem indícios de que o paciente está entrando em morte encefálica. E isso melhorou muito a manutenção, ainda mais a qualidade dos órgãos que a gente oferece. E para nós, trouxe bastante enriquecimento no autoconhecimento e ficou, em definitivo, o checklist utilizado pelo Projeto Donors. Hoje, nós utilizamos em todos os pacientes potenciais doadores o checklist durante todo o seu acompanhamento. Engrandeceu bastante o nosso resultado, o nosso acompanhamento, o nosso trabalho. Eu fico muito grata
por poder ter participado desse estudo. O hospital fica bastante lisonjeado com a nossa participação. Esta é a web conferência do projeto Donors. Olha só, pessoal, neste momento a gente vai fazer uma pausa, nós voltamos em 10 minutos. Lembrando que vocês devem ficar muito à vontade e continuar enviando as suas perguntas, interagindo conosco através do chat. Também colocaremos aqui na tela um QR Code com vários materiais interessantes direcionados à comunicação com a família e o manejo clínico do potencial doador de órgãos. E para garantir esses materiais é só direcionar a câmera do celular para o QR Code e fazer o download, tá? Voltamos em 10 minutos. Até lá!